A vida perfeita de uma escritora começa a se despedaçar quando o documentário sobre crimes faz com que ela confronte seu angustiante passado no colégio. Essa é a sinopse do filme Uma Garota de Muita Sorte. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu já vou começar esse vídeo com aquele pedido clássico que é: se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhuma resenha, dá um curtir nesse vídeo e compartilha com os amigos e familiares. Também peço para vocês me seguirem nas redes sociais e também sigam a parceria aqui do canal. O filme Uma Garota de Muita Sorte é de origem americana, produzido pela Netflix. A direção é de Mike Barker e o roteiro é de Jessica Knoll. O filme é baseado no livro do mesmo título da autora Jessica Knoll, a roteirista do filme. Para falar sobre esse filme, é necessário que eu faça esse aviso a vocês que estão assistindo esse vídeo agora. O filme, ele aborda temas como abuso sexual, bullying e posse de armas. Caso você seja sensível a estes temas, fica o alerta para quando você for assistir o filme, se ainda não assistiu. E se você já assistiu o filme e ficou comovido, ficou com o psicológico ali perturbado, saiba que você tem a minha total empatia, e se você optar em não continuar vendo esse vídeo, porque são assuntos delicados, eu vou compreender. Eu vou falar sobre o filme e vou mencionar sobre esses assuntos, mas eu vou procurar te falar de uma forma delicada, até porque a mim também eu fiquei um pouco chocada quando assisti o longa, então fica esse aviso. O filme nos apresenta Anne Fanelli. É uma escritora que trabalha para uma revista. Anne é uma mulher ambiciosa, ela anseia em ser promovida em seu trabalho e, além disso, também temos conhecimento da sua vida amorosa. Ela está noiva de um rapaz chamado Luke Harrison, um milionário que parece ser o cara perfeito para ela, e tudo na vida da Anne parece ser maravilhoso. Mas com o passar do tempo, vamos vendo que não está tudo maravilhoso assim. Eu fui assistir o filme sem ter ideia do que se tratava, de uma adaptação literária. Eu fiquei sabendo na hora, do filme, pois tem um aviso ali no início do longa, dizendo que é uma adaptação de uma obra literária com o mesmo título. E eu fui assistir achando que se tratava de um suspense, mas aquele clássico, né? Mary B vai assistir o filme pensando que é um suspense e é surpreendida com outra coisa. E nos primeiros minutos do filme, eu criei uma imagem da personagem Anne que logo depois eu descriei. Porque a trama, ela deu uma reviravolta e ela apresentou o que realmente ela queria abordar. A personagem Anne, ela é a representação de muitas de nós, assim. Ela tem um jeito ácido e debochado, porém ela só é assim em seus pensamentos. Ela é aquele tipo de pessoa que pensa ou sente determinada coisa, mas manifesta outra no intuito de agradar as pessoas em volta dela. Ela fala ou faz o que os outros querem ouvir ou ver dela. E em um determinado momento, a própria personagem diz que ela é uma boneca de corda. Você puxa e a cordinha ali, e ela fala e faz o que a pessoa quer. E a Anne, ela é tão preocupada com o que os outros podem pensar dela, que ela se esforça em todos os sentidos para ser bem vista. E isso envolve até o hábito alimentar dela, porque ela quer ter o corpo perfeito, né? E o noivo dela, o Luke, assim, no começo do filme manifesta que ele é todo apaixonado, né? Ele tá ali feliz com esse casamento, mas o que ele gosta é da encenação que a noiva faz, mesmo que
ele não saiba ali que é uma encenação, ele gosta disso que a Anne apresenta para ele. Mas quando ela começa a agir de outro modo e ela começa a esboçar os verdadeiros sentimentos dela, ele começa a ficar incomodado. Como, por exemplo, a Anne, ela almeja ser promovida ali no emprego dela, e ela, ganhando essa promoção, ela vai trabalhar para o New York Times, né, que é um jornal, é uma revista, assim, das mais famosas dos Estados Unidos. E ele reprova isso, né, porque ele tem um plano já com ele vem com uma proposta para, após, quando eles se casarem, eles mudarem para Londres. E pro Luke isso é perfeito. Ele alega que a Anne vai arrumar um trabalho melhor com isso que ela tá, porque assim, ele meio que menospreza esse emprego dela e que isso vai ser melhor para ela. Mas a Anne, ela não concorda com isso. Então vamos aí falar sobre o que é a trama desse filme. O caso é o seguinte: a vida perfeita da Anne fica, digamos, ameaçada quando um produtor de documentários a procura no intuito que ela faça uma participação de uma de suas produções. Porque a Anne é uma das sobreviventes de um massacre ocorrido em uma escola no ano de 1999. E é interessante lembrar que a trama do filme, ela está se passando ali no ano de 2015, que foi o ano de publicação do livro. A Anne, ela fica ali relutante e temerosa até assim em depor para este documentário. E aí temos conhecimento que há outro sobrevivente do massacre chamado Diane Barton, e ele acusa a Anne de ter planejado o mesmo, né, ter planejado o massacre. Ele alega que ela é cúmplice. E até aí ficamos na dúvida, né, sobre a Anne, quem é ela, porque no começo do filme temos um momento dela ali com uns devaneios que fora do normal. O filme começa com ela e o noivo, eles estão numa loja ali super chique de utensílios domésticos. Eles estão ali, acho que coletando informações de utensílios para fazer a lista de casamento deles, né, de presentes. E durante esse momento ali, a Anne se vê com uma faca na mão, suja de sangue, e o noivo esfaqueado no chão. Claro que tudo isso é coisa da cabeça dela. E quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando comigo, gente, será que essa Anne tem algum problema? Será que ela é uma psicopata? Essa foi a imagem que eu logo criei dela ali no começo do filme. Mas o filme vai caminhando e quando chega esse momento aí do produtor procurando ela para falar sobre esse documentário, a Anne vai tendo uns flashbacks da sua vida escolar no ano do massacre. E dessa forma somos introduzidos a algumas situações que de início, pelo menos para mim, eu jamais imaginei que ali no filme ia ser falado. Aí que entram os temas bullying, abuso sexual e posse de armas. Eles entram em pauta ali durante o filme. Eu fiquei chocada e percebi como era bom o aviso de gatilho que a Netflix poderia ter colocado ali no começo do filme, porque eu não estava preparada para aquilo. E eu tenho certeza que muitos que estavam assistindo também não. Então, vamos lá. A Anne, ela é a vítima desses abusos. 3 garotos da sua escola que são os culpados. E, além disso, eles são culpados de diversas coisas. Eles cometem bullying com muitos alunos. E são atrocidades que, assim, envolvem o psicológico e o físico de uma pessoa. E eles sempre saem impunes, porque, assim, eles são de famílias importantes. Aí é interessante frisar que o colégio que eles estudavam era de elite e a Anne era uma aluna bolsista. Nos flashbacks, vamos acompanhando a Anne durante esse momento da sua vida que foi bem torturante para ela.
A garota, assim, ela tinha um medo que pairava sobre ela ao pensar no assunto, e com razão, né? É compreensível todos os sentimentos e as ações da Anne. É, ela omitiu, assim, o quanto pôde o caso da sua própria mãe, com medo da reação dela. E quando a sua mãe, ela tem conhecimento da situação, gente, é deprimente demais. Eu fiquei triste nessa cena, porque assim, a mãe dela reage culpando ela, né, pelo fato da menina no momento que estava embriagada, sabe? Ela briga com ela sobre isso, fala que tá com vergonha dela. E durante, nesse momento, aí compreendemos o porquê da Anne, quando já adulta, tratar a mãe de uma maneira fria, né? Porque ali no filme, antes da gente ter esse flashback, a gente vai vendo como a Anne, assim, ela não chega a destratar a mãe assim, ofender, mas a gente vê como ela é fria, sabe? Quando a mãe dela faz alguns comentários, coisas assim, a gente vê o quanto ela é fria ou até ela é ácida, né? Ela dá umas respostas assim da mãe dela, você vê que não tem carinho ali de mãe e filha. E também tem uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme, ali durante os flashbacks, que há um professor do colégio que ele manifestou total apoio a Anne e ele fez o que pôde para ajudar ela. Infelizmente ele não consegue fazer nada mais adiante porque a Anne, ela não denuncia o caso por medo, né? Mas eu achei muito interessante que essa figura de apoio foi um homem, né? Normalmente, ali, a maioria dos casos, até em produções de filmes, ou casos da vida, a gente vê esse apoio vindo de outra mulher, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que na realidade são poucos homens que manifestam apoio em situações como essas, né? Tem empatia, porque assim, a vítima, a mulher, ela é bastante julgada, ou é a roupa porque estava embriagada, ou porque falou alguma coisa, deu motivo, e esses julgamentos ruins vêm muitos de homens. Então eu achei interessante ali no filme ser um homem que deu esse apoio a ela, e eu achei assim tão interessante que quando ele tá ali tentando fazer a Anne ir adiante com a denúncia, ele tem que levar o caso à direção do colégio. E ele se manifesta, a gente vê ali que ele demonstra até uma revolta, porque o diretor questiona a Anne se ela tem certeza que aquilo tinha ocorrido. Infelizmente, isso é algo típico que ocorre com as vítimas, né? A clássica e triste pergunta: ah, mas você tem certeza? As atrocidades cometidas pelo trio intocável do colégio traz a revolta em 2 alunos, que também são vítimas, né, do bullying. E isso faz acontecer o que é de se imaginar, né, o massacre da escola. Mas por que a Anne, então, ela é acusada por um dos sobreviventes? Porque ela tinha sido amiga desses 2 garotos que causaram, né, o massacre. E um deles tentou envolver ela ali durante o ocorrido. Ele chega a dar arma na mão dela e fala para ela matar um dos abusadores dela. Mas a Anne, ela não tem coragem. A gente vê também que ela não queria, tipo, fazer justiça daquele modo. Aliás, a Anne, ela era bastante nova. Ela estava tentando compreender o que tinha acontecido com ela e ao mesmo tempo esquecer que aquilo ocorreu. E aí ela consegue impedir, né? Em vez de ela acabar fazendo alguma coisa contra o abusador dela, ela impede que esse amigo continue a matar mais pessoas. Não vou detalhar essa cena, não vai ficar muito, né, grande aqui a resenha. E daí temos esse sobrevivente, o Dean, né, que temos essa história contada por ele aí. E aí ele acusa que a Anne também fez parte, mas ele só faz isso, ele acusa a Anne porque ele temia que ela fosse contado o abuso, né?
E então ele se passou por um pobre coitado ali durante o tempo todo. Ele ficou sendo visto como uma figura boa, ele escreveu livros, ele entrou em um movimento de desarmamento, que aí o tema de posse de armas, ele é até bastante comentado por esse fato, que assim, a questão do posse de armas, o desarmamento, ele é um tema, sim, ele é interessante, ele tem que ser debatido, só que ali no caso do personagem, o Dean, ele tava ali nesse movimento tudo por fachada, né? Ele tinha plena consciência do que ele fez e ele temia que ele fosse descoberto. E quanto é que quando a Anne, ela aceita dar o depoimento dela ao produtor, ele aparece no dia da gravação, né? E ela tinha pedido pro produtor que ela não queria se encontrar com ele. E ele aparece no dia da gravação. Fica nítido que é no intuito de intimidar a Anne, e ele consegue porque a Anne acaba desistindo de gravar o documentário. Isso tudo faz a Anne modificar seu comportamento, na verdade faz ela aprender a manifestar quem realmente ela é, e faz ela, né, pensar ali que ela precisa fazer algo, não só por ela, mas por demais mulheres que são e infelizmente pode ser vítimas desse tipo de abuso. Ela decide não ficar mais calada e ela usa o dom que tem, que é a escrita, porque ela é redatora ali, né, então, de um jornal, de uma revista, porém, ela precisa de algo para poder fazer essa manifestação, que é provas, né. Dessa maneira, ela decide enfrentar os demônios dela ali, e ela vai confrontar o Dean, né, que é um dos meninos que abusou dela, que foi o único que sobreviveu. E durante a conversa, ele tenta convencer ela a não falar nada, sabe, com umas justificativas ali horríveis, né. Mas no meio da conversa ele admite que abusou dela, sim. E a Anne não é tonta, né? Ela é uma jornalista, uma redatora. Ela grava toda a conversa. Dessa forma, a Anne escreve e ela consegue que o seu texto seja publicado pela New York Times. Isso não faz ela esquecer o trauma, mas isso dá uma força para ela para conseguir enfrentar essa situação. E esse texto dela toca muitas mulheres, né, que se sentem representadas por ela. Como se ela fosse o porta-voz ali de diversas mulheres que infelizmente passaram pela mesma situação. E por causa disso, o noivado dela chega ao fim, porque o Luke, ele reprova que ela tenha feito aquilo, né, do texto, e aqui vemos o quanto ele tinha zero empatia pela noiva. Na verdade, se você pegar todo o filme do começo e reparar no comportamento do Luke, nas coisas que ele falava, a gente vê que ele não tinha empatia por ela, né? Como eu falei, ele gostava daquela encenação que ela fazia, ela era a bonequinha perfeita dele. Né? Mas é aí nessa parte, após a publicação do texto, que aí, tipo, vamos dizer, ele realmente demonstra que ele alega que tudo isso, né, a questão desse trauma que ela carrega, fez a mudar. Diz que antes ela era feliz e divertida, que foi desnecessário ela ter publicado aquele texto, que ela deveria ter resolvido aquele problema em privado na vida dela. Ele diz para ela parar de se preocupar porque os culpados tiveram seus castigos, né, porque 2 deles morreram e o outro ficou com sequelas do massacre. Assim, mas ele ignora o sofrimento dela, o trauma que ela carrega e quanto aquilo que ele faz sofrer. Ele quer ter a Anne que ele tinha antes, que era alegre, que falava as coisas que ele queria falar. Então ele se sente incomodado por essa mudança dela e não vemos a empatia dele com a noiva, com uma situação assim horrível que ela teve no passado. A Anne então não se casa, né? Ela fica morando em Nova York, né, por causa do emprego dela, que ela consegue ser promovida, né,
E ali ela começa a agir, a agir como sempre quis, a falar as coisas que quer falar. Ela procura agradar mais ela mesma, mas isso não significa que o trauma que ela viveu foi algo bom assim, que contribuiu positivamente na vida dela. Pelo contrário, por mais que a vítima ela supere ou ela consiga enfrentar a situação, isso não é sinônimo de que isso foi uma contribuição, porque vê como você cresceu, vê como você evoluiu. Não, isso não é. E em nenhum momento vai ser. E o filme, ele nos deixa claro isso, né? Que isso não foi algo positivo na vida da Anne, que essa mudança que acontece dela é algo que era dela, que ela precisava mesmo. Infelizmente, o trauma do abuso moldou ela em algumas coisas ali do comportamento por bastante tempo, mas ela vai conseguindo se livrar dessas amarras. Foi uma produção que me pegou de surpresa. Eu não tinha conhecimento do livro, por isso eu fui assistir achando que era uma coisa, né? Como sempre, tá virando um clássico aqui da Mary Bindo assistir um filme achando que vai ser um suspense e é outra coisa. Mas eu gostei bastante, né? Eu fiquei bastante comovida. Jamais eu imaginei que a reviravolta do filme ali fosse ser algo assim tão intenso. Eu não sei nem como poder expressar, né? Porque eu fiquei assim, o filme acabou e eu fiquei assim. Nossa, eu fiquei com mil sentimentos aqui dentro de mim. E as atrizes que interpretaram a personagem Anne, ambas maravilhosas nas atuações. Temos a atriz que a interpreta durante os flashbacks, que é a Chiara Aurélia. Ela colocou assim tanta intensidade na sua atuação, né, para a personagem, até porque o drama era intenso, ele pedia por isso. E eu imagino que interpretar personagens que vivenciam, né, essas situações de abuso não é nada fácil, né, para as cenas ali que ela gravou. Então, assim, foi uma atuação excelente. Fez eu ficar assim com bastante falta de ar até. E temos a atriz que faz a Anne já adulta, que é a nossa querida Mila Kunis, assim, que ela tem um currículo excelente ali de diversos filmes. E a Mila Kunis, ela é a nossa implicante querida, né, do seriado That 17 Show, onde ela interpretou a personagem Jack. A Mila Kunis, ela atuou muito bem nesse filme, Uma Garota de Muita Sorte. As expressões dela eram ótimas, inclusive quando ela estava ali tendo os pensamentos ácidos dela sobre alguém ou alguma situação, ela tinha umas expressões, o olhar dela, assim, era muito interessante. Bem logo no começo do filme, por causa desses pensamentos ácidos dela, me trouxe dúvidas sobre a personagem, mas não tinha chegado o tema do abuso ainda, né? Então, eu fiquei com aquela dúvida que eu falei logo no começo, mas eu acho que essa foi a intenção ali para fazer o espectador pensar que é uma coisa, e quando a trama dá aquela reviravolta, você ficar tipo, meu Deus. Enfim, eu gostei bastante. Como foi mencionado no começo do vídeo, a roteirista é a escritora do livro que tem o mesmo título. Assim que eu puder ter acesso a essa leitura, eu vou com certeza fazer uma resenha. E pelas minhas pesquisas, parece que ela fez algumas modificações do livro para o filme, né? E ela escreveu esse livro porque, infelizmente, ela vivenciou algumas situações ali descritas tanto no filme quanto no livro. E ela quis falar sobre isso através da sua personagem Anne Fanelli. Após o filme, né, como tá virando esse costume, né, maior assim na minha vida, eu li e assisti várias críticas sobre a produção
E as opiniões, elas são bastante diversas, né? Tipo, há quem gostou bastante do filme, aprovou a produção, alegou que os temas abordados, eles foram falados de forma correta, né? Alegou que o filme ele é bastante necessário, e há outras opiniões que alegam que o filme foi desnecessário, que ele não soube abordar os assuntos ali, né? E outras opiniões que, ao meu parecer, parece de pessoas desapontadas, porque elas estavam esperando um tipo de um suspense, e no fim, quando a trama teve ali a reviravolta, não era o que elas estavam esperando. Enfim, várias opiniões diversas, mas aqui, na minha opinião, o meu parecer eu não sou nenhuma expert em cinema, né? Eu já falei isso aqui antes no canal. As minhas resenhas e análises, elas são totalmente amadoras, né? Apesar de que, assim que eu assisto uma produção ou leio algum livro, eu vou pesquisar o máximo que eu posso. Eu ainda tô engatinhando, né? Sobre isso, sobre como fazer resenha. Mas a minha opinião sobre esse filme a produção é boa, a direção e roteiro são bons também. Eu gostei muito que foi a própria autora do livro que foi a roteirista. Normalmente, quando tem adaptação de um livro, né, a gente às vezes sabe que o autor ali, ele dá até uma ajuda com algumas coisas, mas não escreve totalmente o roteiro. E aqui ela escreveu todo o roteiro. Eu gostei bastante. Pra mim, ela fez um excelente trabalho, né? Ela fez eu querer ler o livro dela, mesmo que ela modificou algumas coisas, mas a gente tem conhecimento da história. Ainda assim, eu fiquei curiosa, eu quero ler essa obra dela. O que me incomodou foi a falta de um aviso de gatilhos sobre os temas ali abordados, né? Porque foram assuntos bastante delicados e, infelizmente, o número de vítimas, né, dessas situações, eles vão aumentando cada vez mais. A gente tá aí com um problema muito grande da questão do abuso, a questão do posse de armas, né? Aqui no Brasil, infelizmente, tá aumentando o número de situações de jovens armados que estão entrando em colégios, né? Cometendo essas atrocidades. O bullying também está sendo bastante debatido, mas a gente vai descobrindo mais casos e mais casos, né? O abuso sexual, enfim, é triste demais. São temas que são para serem debatidos, sim, mas para você, se esse é um tema bastante delicado, né? Algo que te incomoda e você prefere não vou assistir o filme, você tem total liberdade, eu te dou total apoio sobre isso, né? Tem a minha total empatia. E então é isso, gente. Você que é vítima ou conhece alguém que é vítima dessas situações, peça ajuda, né? Procure ajuda. Apesar de que tem muitos julgamentos ruins, mas tá se criando muitas redes de apoio. Então, procure ajuda, procure essas redes de apoio e saiba que você não está sozinho. É isso, gente. Agradeço por ter assistido até aqui. Eu vou pedir mais uma vez para você que ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações, dá um curtir nesse vídeo, compartilha com os amigos e familiares. Até a próxima e tchau!